Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de gestão comercial com o nosso sistema Sincom. Então nessa aula nós vamos entender como efetuar o cadastro das situações de cobrança, ou mais conhecidas como ocorrências de cobrança. Então, para que servem essas ocorrências? Essas ocorrências, pessoal, servem para você indicar na rotina de cobrança o que aconteceu ou qual foi o resultado de uma determinada cobrança. Imagina que o cobrador se dirige até a casa do cliente ou um outro local onde ele encontra o cliente, e o cliente diz assim para ele: olha, meu amigo, eu quero um prazo para efetuar um pagamento. Então, esse prazo, essa situação, ela precisa ser registrada na ficha de cobrança daquela parcela. Existe a necessidade, então, de existir todo esse cadastro dessas situações. E as situações são diversas, né? Cliente não encontrado, o cliente faleceu, pode acontecer isso, né? O cliente se mudou de endereço, o cliente já pagou, né? Então, são várias ocorrências que são necessárias que tenham, assim, o seu cadastro. Então, para isso, eu venho aqui na opção Cadastro, Cobrança, Cadastro de ocorrências ou situações. Observa que eu já tenho aqui algumas situações cadastradas, né, como não encontrado, pediu prazo, faleceu, o cliente já pagou, mudança de cobrador. Então já são algumas situações que já estão cadastradas, né? Digamos até que são algumas situações padrão que acontecem aí nas cobranças, né? Comumente nos setores de cobrança. Agora, como é que eu faço para cadastrar um novo tipo de cobrança desses aqui? É muito simples, pessoal. Basta você clicar na opção Novo, informar uma descrição, um status e um resultado. E depois você clica em Gravar, certo? Para explicar esses detalhes aqui, eu vou acessar os cadastros que já estão feitos. Então vou clicar aqui em Desistir da inclusão, vou voltar na opção de listagem e vou acessar aqui, por exemplo, a opção Pedir o prazo. Então vou selecionar aqui a opção Pedir o prazo e dar um duplo clique do mouse em cima, né? Que ele vai abrir aqui os detalhes. Então observa a descrição: pedir o prazo. Não pode ser só prazo ou prazo para cliente. A descrição aí é você que vai decidir, certo? Aqui melhor se encaixa. E aí aqui você tem o status do tipo solicitou o prazo, ou tem que ser coerente, né? Obviamente, com a descrição, né? Porque eu tenho várias outras opções aqui. E o resultado é manter em cobrança. Como assim o resultado manter em cobrança, pessoal? O detalhe é o seguinte: imagina que você efetua a cobrança de um cliente, o cliente lhe pede o prazo. Então o que você quer? Você deseja finalizar aquela cobrança naquele momento? Ou você deseja manter aquela cobrança para as próximas ocorrências? Ou seja, você não precisaria ter que novamente lançar a ficha do cliente em cobrança para efetuar ali a ocorrência novamente. Você simplesmente já poderia, em outras situações, simplesmente já efetuar a cobrança daquele cliente sem precisar lançar novamente a sua ficha, certo? Então por isso que existe a opção manter em cobrança. Alguns clientes nossos, né, acabaram solicitando essa opção, visto que todas as vezes que um cliente pedia prazo, né, e havia necessidade de se lançar a ficha do cliente novamente em cobrança para que o cobrador pudesse efetuar a sua cobrança. Então, dessa forma, a opção manter em cobrança não. Se o cliente simplesmente pediu um prazo, aquela cobrança já continua em aberto para as próximas visitas do cobrador. Certo, pessoal? Então, muito simples, não tem muito segredo, né? E aqui, pessoal, você tem vários outros tipos de resultado, né? Mais 3 resultados, melhor dizendo. Você tem encerrar a cobrança apenas. Em que situações nós utilizamos essa opção encerrar a cobrança apenas?
Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui. Pronto, essa daqui, ó. Faleceu, né? É interessante encerrar a cobrança. Por quê? Porque se o cliente ele faleceu, não há como ser cobrado numa próxima vez, né? Na verdade, não tem como ser cobrado nenhuma vez, né? Então, essa cobrança ela vai se encerrar e assim não haverá mais a possibilidade de efetuar uma nova cobrança desse cliente, certo? Então, observa, pessoal, que são assim, você vai fazer as combinações entre o status e o resultado que você deseja. Por exemplo, aqui a troca de cobrador, ela precisa encerrar a cobrança. Por quê? Porque eu vou abrir uma nova ficha de cobrança para um novo cobrador, né? Então imagina que acontece isso, né? Um cobrador cobra a primeira vez, já é um segundo cobrador que cobra a segunda vez e assim por diante. Então há necessidade de que essa cobrança ela seja encerrada, certo, pessoal? Por exemplo, digamos que essa opção aqui, né? Encerrar e não cobrar ao cliente novamente. Então, para que serve essa opção aqui? Imagina que você tem clientes que você considera diferenciados em sua empresa, ou por ser amigos, né, ou conhecidos, e você não quer cobrá-los novamente, né? Então ele vai, ao utilizar uma ocorrência que utiliza esse resultado, o sistema ele vai encerrar a cobrança e não permitirá que aquele cliente seja cobrado novamente, assim como diz aqui no detalhe do resultado, certo? Ou seja, esse cliente, ele, independente dos atrasos, ele não conseguirá mais ser lançado na rotina de cobrança, certo, pessoal? Então, é muito importante observar esses detalhes quando você criar aí as suas situações, as suas ocorrências, certo, pessoal? Então, muito importante esse cadastro, ok? Até a próxima aula, então.